Bom dia a todos. Meu nome é Camila, eu sou aluna de doutorado do Laboratório de Imunometabolismo e sou eu quem vou dar seguimento à mediação do evento a partir de agora. Professor Paulo, o senhor consegue me ouvir? Olá, bom dia. De repente, aqui em Portugal começou um sol estranho e, portanto, eu estou com metade da cara. Vou só buscar aqui a janela. Peço desculpa. Ok, Porque temos tido muito mau tempo aqui em Portugal e hoje, por acaso, neste momento, começou este sol estranho. sem problemas. Bom, professor Paulo, eu sou a Camila, então eu vou mediar a sua aula a partir de agora, vou apresentá-lo e posteriormente o senhor pode ficar à vontade para ministrar a sua aula e as perguntas deixaremos para o final, tudo bem? Certo. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer em nome de todo o grupo a presença e a disponibilidade do senhor no nosso evento. O professor Paulo irá ministrar uma aula sobre a temática microbiota intestinal, disbiose, diabetes e obesidade. Atualmente, o professor Paulo é doutor em ciências biomédicas desde 2012 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Atualmente é professor auxiliar de fisiologia da Universidade Politécnica de Coimbra e membro integrado do Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra, Centro de Biomedicina e Biotecnologia Inovadoras da Universidade de Coimbra. E, desde já, agradeço mais uma vez a disponibilidade e a presença do senhor. Fique à vontade para ministrar a sua aula. Bem, muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É com todo o prazer que estou aqui hoje a tentar transmitir algo novo. Devo dizer que é uma grande responsabilidade falar depois da Ana Kruk, que nos habituámos a produzir, que ela produza alguns dos artigos de referência da área das doenças metabólicas e, portanto, é sempre uma responsabilidade acrescida saber que vou falar depois dela. Ahm, Pronto, eu vou aqui tentar abrir a minha apresentação e partilhar o ecrã. Muito obrigado também pela apresentação que fez de mim. Pronto, efetivamente eu dou aulas de Fisiologia na Universidade Politécnica de Coimbra. E estava aqui a tentar perceber como é que eu posso partilhar. Assim, exato. Pronto, eu sou doutor de Fisiologia na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra e dou aulas de Fisiologia. E, simultaneamente, sou investigador no Centro de Investigação da Faculdade de Medicina, que é o Instituto de Investigação Clínica e Biomédica, que faz parte de um consórcio maior, que é o Centro de Biotecnologia e Biomedicina aqui da Universidade. Pronto, eu tenho o meu grupo de investigação, é um grupo de investigação chamado o Laboratório de Neuroendocrinologia da Obesidade. Nós trabalhamos, sobretudo, em mecanismos que expliquem, ou tentamos perceber que mecanismos é que explicam o facto de haver doentes com obesidade que têm um perfil metabólico chamado não saudável, ou denominado não saudável, e outros que têm um perfil metabólico denominado de saudável. O saudável não significa que a obesidade seja saudável, significa apenas que o perfil metabólico do doente não é ainda, não carrega um risco clínico acrescido. Saiu recentemente um artigo publicado por um consórcio internacional, cujo primeiro autor é o Francisco Rubino, que é bastante conhecido na área das doenças metabólicas, que atualiza esta nomenclatura de saudável, ou metabolicamente saudável e não saudável, para obesidade clínica e pré-clínica. Ou seja, a obesidade pré-clínica é uma obesidade que é de facto uma doença, mas que não tem um risco clínico de desenvolvimento de outras complicações, pelo menos no momento, e a obesidade clínica terá esse risco crescido. Há vários autores que defendem que uma obesidade pré-clínica ou metabolicamente saudável transitará mais cedo ou mais tarde para a obesidade clínica ou metabolicamente não saudável,
Simplesmente, há doentes em que isso acontece mais depressa e outros em que acontece mais lentamente. E, portanto, o que nós temos como objetivo no grupo é estudar os mecanismos de disfunção do tecido adiposo, de que forma é que isso contribui para a aceleração deste processo de disfunção metabólica, desenvolvimento da insulinoresistência e doenças metabólicas associadas. O nosso foco está particularmente na função do tecido adiposo e como é que ele funciona e quais são os mecanismos que explicam a sua disfunção nas doenças metabólicas e nesta transição da obesidade para a síndrome metabólica e para a diabetes. E também como é que ele é regulado por sinais externos ao tecido, nomeadamente sinais provenientes do trato gastrointestinal. Nós sabemos que o tecido adiposo na obesidade é um tecido que sofre uma expansão muito elevada. O tecido adiposo é provavelmente o tecido do nosso organismo que tem a maior capacidade de expansão na vida adulta e, portanto, isso requer uma plasticidade muito elevada, um permanente equilíbrio entre a angiogênese, remodelação da matriz extracelular, processos inflamatórios que regulam precisamente a produção de fatores de crescimento vascular e também a degradação e remodelamento da matriz. Quando esta hipóxia aguda é substituída por novos vasos e crescimento do tecido, nós temos a chamada expansão saudável do tecido. Quando isso não acontece, quando nós temos fibrose, temos alterações da angiogênese, isso está associado normalmente a esta expansão condicionada, digamos assim, do tecido, ou incorreta, que leva a uma alteração da plasticidade e, portanto, essa alteração normalmente tem subjacente depois uma disfunção metabólica e também endócrina do tecido. E, portanto, neste contexto, nós temos uma expressão aumentada de fatores inflamatórios, uma alteração da expressão e dos níveis de fatores de crescimento vascular, temos também a ativação crónica dos processos de hipóxia e inflamação, temos a resistência à insulina e temos também alterações do metabolismo lipídico e da produção da adiponectina e outras adipocinas. Os mecanismos que conduzem a esta alteração da plasticidade não são completamente conhecidos. Nós próprios produzimos no nosso grupo, nos últimos anos, vários artigos que demonstram a importância das chamadas glicotoxinas, ou os produtos avançados de glicação, ou produtos finais de glicação avançada, é português correto, e que são basicamente responsáveis por alterar a funcionalidade das células endoteliais, causando também hipóxia e fibrose no tecido adiposo. Quando estes produtos de glicação, os AGEs, são produzidos a partir da glicose, mas também podem ser consumidos a partir da dieta, por exemplo. São também produzidos, por exemplo, em resposta ao fumo do tabaco, etc. Ou seja, há um conjunto de fatores que podem fazer com que os níveis de AGEs aumentem nos nossos tecidos e, em particular, no tecido adiposo. E, portanto, o que nós demonstramos é que, quando associados a uma dieta rica em lípidos, eles levam a uma alteração da arquitetura vascular do tecido adiposo, de sua capacidade de expansão, conduzem a insulinoresistência e também conduzem a resistência à insulina hepática por alteração do metabolismo lipídico. E, portanto, significa que durante o processo de desregulação metabólica, em que nós temos um aumento crescente da glicémia, o facto de nós termos maiores níveis de glicose, que acarreta normalmente aumentos do stress oxidativo e dos AGEs, associado a um processo de excesso de expansão do tecido adiposo causado por uma dieta hiperlipídica, ou seja, que é o ambiente típico
da síndrome metabólica, nós vamos ter então um processo de progressiva desregulação do tecido adiposo devido a alterações da sua capacidade, da sua plasticidade e da sua capacidade de expressão. Obviamente, estas alterações do tecido adiposo estão intimamente relacionadas com as alterações hepáticas, uma vez que uma das principais fontes de lípidos no fígado é o próprio tecido adiposo, que contribui com lípidos, nomeadamente com ácidos gordos não esterificados, provenientes do tecido adiposo e da lipólise que acontece no tecido adiposo em condições de inflamação e resistência à insulina, e esses ácidos gordos vão acumular-se no fígado, vão induzir vias de stress celular, nomeadamente a ativação das vias das enzimas de stress, também das vias de inflamação, como a NF-κB, e a maior parte destas enzimas são sinase serina, que bloqueiam por fosforilação das serinas o receptor da insulina e as suas proteínas adaptadoras, nomeadamente o IRS1. E, portanto, isso contribui para a inflamação hepática, para a resistência à insulina e, em última análise, é o que faz distinguir entre a simples esteatose hepática e a esteatohepatite quando já temos inflamação. E o que nós demonstramos, precisamente recentemente, é que esta acumulação dos produtos de glicação contribui para essa desregulação do metabolismo lipídico e para a inflamação hepática. Portanto, aparentemente, o que nós temos é um envolvimento da plasticidade, ou de alterações da plasticidade do tecido adiposo naquilo que é a disfunção metabólica associada à obesidade. Mais recentemente, nós demonstramos algo parecido, em que nós, mas mais, como é que eu lhe vou chamar, mais detalhado do ponto de vista molecular e também com uma ordem cronológica mais vincada, digamos assim, de acordo com o cohorte que foi estudado. Nós publicámos no ano passado um artigo na Metabolism, em que explorámos 4 grupos de doentes com obesidade, doentes com a chamada com sensibilidade à insulina, doentes com resistência à insulina medida através do índice Oxford-Oma 2, mas com valores de metabolismo da glicose, quer seja pela glicose em jejum, quer seja pela hemoglobina glicada, normais, indivíduo com pré-diabetes e indivíduo com diabetes tipo 2. E fizemos uma análise de high throughput da expressão génica do tecido adiposo destes indivíduos, adiposo visceral. E o que nós verificamos neste paper que publicamos é que existem inúmeros genes cuja expressão diminui imediatamente após o estabelecimento ou com o estabelecimento de resistência à insulina, mesmo em indivíduos que têm um metabolismo da glicose perfeitamente normal. Pelo contrário, outros aumentam a sua expressão durante este processo de desenvolvimento de disfunção metabólica, com a resistência à insulina e depois com o pré-diabetes. Outros genes têm alterações apenas mais tarde na diabetes tipo 2, quer seja com aumentos bruscos, repentinos da sua expressão ou diminuição repentina da sua expressão. Nestes últimos casos, nós temos aqui, sobretudo, genes envolvidos na sinalização da insulina, alterações redox, que acontecem apenas na diabetes, ou mais vincadamente na diabetes, a nível de expressão génica. Nós sabemos que na pré-diabetes temos já alterações a nível da ativação das vias, nomeadamente da via do receptor da insulina. Não quer dizer que haja menos expressão do gene, isso só se verifica na diabetes. Pelo contrário, verificamos que na diabetes também existe um aumento de genes relacionados com a inflamação. No entanto, e é por isso que eu tenho aqui este quadrado ou retângulo vermelho e esta lista de biológicos, o que nos interessa é perceber o que é que acontece em fase precoce da disfunção do tecido adiposo durante o estabelecimento da resistência à insulina. E, portanto, nós fomos olhar para estes genes que estão nestes 2 clusters, que diminuem ou que aumentam durante este processo, em fase muito precoce deste processo,
E o que nós vemos é que este cluster 1 tem genes envolvidos na migração de leucócitos, regulação de adesão célula a célula, óxido nítrico e resposta celular ao stress oxidativo. Enquanto que o cluster 2, em que temos um aumento progressivo, temos resposta à hipóxia, alterações da PI3 kinase, que significa normalmente fatores de, de crescimento, e também proteína kinase B, que além da insulina também está relacionada com fatores ehm, de crescimento. Porque temos aqui a sinalização de AKT, AKT, basicamente. Portanto, o que é que significa? Que em fase muito precoce nós temos alterações da migração de leucócitos, da resposta à hipóxia, em que há um desenvolvimento inicial de uma hipóxia do tecido, alterações da resposta dos leucócitos a essa hipóxia e alterações também de óxido nítrico relacionadas com a função vascular e também a resposta a fatores de crescimento. E, portanto, temos um conjunto de processos biológicos que nos indicam alterações da plasticidade do tecido. E, portanto, na verdade, só para concluir, na verdade, nós estamos ainda a concluir alguns estudos com o aumento do número de doentes e também outros genes do tecido adiposo. Estamos neste momento com algumas experiências a decorrer no sentido de melhorar ainda mais este modelo e nós o que pensamos neste momento é que nós temos um conjunto de alterações moleculares no tecido que acontece, nós conseguimos identificá-las em fases muito precoces da disfunção metabólica, ou seja, com o desenvolvimento da resistência à insulina e mais tarde com a pré-diabetes, e que nós temos por objetivo, neste momento, identificar estratégias que sejam capazes de modular estes mecanismos de forma positiva, como é óbvio. Nesse sentido, nós estamos muito interessados naquilo que é a comunicação entre o intestino ou o trato gastrointestinal de uma forma geral e o tecido adiposo, e nós sabemos que a desregulação da sensibilidade aos nutrientes e a disbiose são dois dos hallmarks do envelhecimento têm vindo a ser propostos em publicações sempre do mesmo autor, do Carlos Lopes Ottini, que é um conhecido autor relacionado precisamente com estas temáticas. E nós achamos que estes dois fatores em particular, que envolvem o intestino e que estes dois fatores a nível intestinal vão contribuir para aquilo que é a função do tecido adiposo devido a este Gut Adipose Tissue Crosstalk ou AXIS, como lhe queiram chamar. Esta alteração da desregulação, ou esta alteração da sensibilidade aos nutrientes, não acontece apenas no hipotálamo, acontece no próprio intestino, porque nós temos um conjunto de hormonas que são produzidas em resposta aos nutrientes, como o GIP, o GLP-1, que mais pessoas conhecem, mas que deram origem recentemente a fármacos que estão sendo utilizados para tratar a obesidade. Temos agora o Mounjaro, que é o novo Tirzepatide, que é o novo agonista do dual de GLP-1 e GIP para tratar a obesidade. E, portanto, temos o semaglutido, que é um agonista GLP-1 também para o mesmo efeito. E temos também hormonas como o PYY, que está aqui deste lado, que atua também no cérebro para induzir a saciedade. Temos a serotonina e temos a dopamina. A serotonina é bastante produzida no intestino, como penso que a maioria saberá, e, na verdade, nós produzimos mais serotonina no intestino do que no cérebro, ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas pensará. E, portanto, mesmo a dopamina, nós produzimos grandes quantidades de dopamina no intestino, e ela tem funções que não são ainda completamente conhecidas, embora estejam, eu vou falar um pouco sobre isso à frente, e essas funções estão estudadas também a nível pancreático. Muitas destas hormonas atuam no tecido adiposo, nós temos aqui outras hormonas que não estão naquele esquema anterior, como por exemplo a secretina, colfitoquinina, grelina, etc.
Muitas delas atuam em várias funções biológicas por todo o organismo, nomeadamente a nível da própria função gastrointestinal, também a nível pancreático na secreção de insulina, a nível do cérebro no hipotálamo para controle do apetite, mas também no tecido adiposo. E várias destas hormonas têm vindo a ser estudadas no que respeita à sua ação diretamente no tecido adiposo. E, portanto, estas alterações, esta função endócrina do tecido serve de base para aquilo que têm sido os estudos da cirurgia metabólica ou cirurgia bariátrica, que tem como objetivo a remodelação anatómica e fisiológica do tecido do intestino, com o objetivo de modular quer a função, a secreção de insulina, quer a função do hipotálamo no que respeita à saciedade. No entanto, nós sabemos que muitas destas hormonas, como também atuam no tecido adiposo, a cirurgia metabólica terá também um papel muito importante na remodelação da função do tecido adiposo. Nós produzimos também nos últimos anos alguns estudos nesse sentido, com a remodelação da função secretora do tecido adiposo, desculpem, do intestino, em animais diabéticos tipo 2. Também como é que isso se repercute na função do tecido adiposo e também como é que nós podemos aproveitar, do ponto de vista mecanístico, essas alterações da ação das hormonas intestinais no tecido adiposo para conseguir modular farmacologicamente sem necessidade da cirurgia. Um dos nossos estudos, no sentido de tentar perceber como é que as hormonas intestinais atuam no tecido adiposo, envolveu a utilização do liraglutido, em que nós verificamos que o liraglutido aumenta a angiogênese do tecido adiposo. Os seus efeitos são potenciados pelo facto de que na cirurgia sleeve nós temos um aumento dos níveis do receptor de GLP-1 no tecido adiposo, e, portanto, isto pode explicar muito dos efeitos da cirurgia na melhoria da obesidade. E nós depois demonstramos que o liraglutido vai contribuir para um aumento da angiogênese do tecido. Mais recentemente, demonstramos que a cirurgia metabólica também tem efeitos na alteração dos níveis dos receptores de neuropéptido Y, como se vê aqui pelo receptor 1, receptor 2, no tecido adiposo, e também dos receptores da melanocortina, que, como se vê aqui, por exemplo, pelo receptor 3, receptor 4, receptor 5, também pela DPP4, que é uma enzima importante na clivagem e na ativação de alguns dos ligandos, como, por exemplo, algumas isoformas do neuropéptido Y. E, portanto, nós demonstramos que a cirurgia metabólica, neste caso o sleeve, a gastrectomia vertical em sleeve, contribui também para uma alteração dos níveis dos receptores destes fatores no tecido adiposo visceral de ratos com diabetes e obesidade. Nós sabemos que o neuropéptido e a melanocortina, nomeadamente a alfa-MSH, são importantes no hipotálamo para controle do apetite, e o balanço entre os níveis de alfa-MSH e neuropéptido é um importante regulador do apetite e da saciedade, e que esses níveis são controlados pela leptina, que é um estimulador da alfa-MSH e inibidor do neuropéptido, e também pela grelina, que é um conhecido ativador do neuropéptido. E, portanto, no tecido adiposo, nós demonstramos que precisamente a grelina e a leptina, e aqui interessa-nos em particular a grelina, por ser uma hormona do trato gastrointestinal, ela tem capacidade para fazer com que haja uma alteração dos níveis destes receptores. Estes receptores são diminuídos em doentes com obesidade e resistência à insulina. Nós vemos aqui, por exemplo, alterações nos níveis do receptor 1, receptor 2, receptor 3, 4 e 5 da melanocortina. Vemos também alterações, por exemplo, no receptor 2 e 4 do neuropéptido. Aqui o PPY1 é a mesma coisa que o receptor 4 do neuropéptido. E alterações também nos níveis do próprio neuropéptido. Isto em doentes com obesidade, resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes. Algumas alterações verificam-se em fases mais iniciais, como se vê aqui, por exemplo, nos níveis do receptor 2 e do receptor 4,
outras apenas em fase mais tardia, como por exemplo os níveis do receptor 1 e 5 do neuropéptido. Como eu estava a dizer, estes receptores são regulados pela grelina e pela leptina, em que, neste caso, a leptina inibe os níveis, ou diminui os níveis do receptor 3 da melanocortina, e a grelina, em oposição, aumenta os níveis dos receptores 1 do neuropéptido e também 3 da melanocortina, e quando nós bloqueamos o receptor da grelina, nós vemos uma inibição destes efeitos. E, portanto, nós, mais uma vez, demonstramos que estes mediadores, que são importantes no hipotálamo, no controle do apetite, também existem no tecido adiposo, também estão desregulados no tecido adiposo destes doentes e que são modulados pelas mesmas hormonas gastrointestinais, nomeadamente a grelina, que também os regulam no cérebro. Além disso, estes mecanismos são também influenciados, por exemplo, pela dieta materna, em que nós demonstramos que uma dieta rica em gorduras durante a gravidez faz com que os descendentes tenham maiores níveis do receptor 1, 2 do neuropéptido e também do receptor da grelina. E também, peço desculpa porque esta caixa apareceu aqui porque ainda não era suposto. E também a mesma coisa acontece com o modelo de small litter ou redução de ninhada, em que os animais são hiperfágicos e, portanto, nós vemos também algumas alterações, embora não tão vincadas como se vê com a dieta materna. E, portanto, nós, nesta primeira parte da minha apresentação, as conclusões que nós temos até agora é que as hormonas intestinais, como por exemplo o GLP-1 ou a grelina, atuam diretamente no tecido adiposo para regular a sua função vascular e metabólica, e isso envolve a regulação de outros mecanismos que são normalmente importantes no hipotálamo, nomeadamente o neuropéptido e o sistema da melanocortina, e que a expressão dos receptores destas hormonas está alterada na obesidade, nomeadamente após o estabelecimento da resistência à insulina, e que é revertida pela cirurgia metabólica, e é neste caso em roedores, porque os estudos com cirurgia metabólica em humanos estamos neste momento a fazer, porque estamos a recolher amostras de doentes antes e depois da cirurgia metabólica. Outro fator que é muito importante a nível intestinal e que atua no tecido adiposo é a dopamina. Nós demonstramos também recentemente que a dopamina atua no tecido adiposo para regular o metabolismo dos lípidos e também a sensibilidade à insulina. Nós verificamos também que o tecido adiposo de doentes com resistência à insulina tem menores níveis de receptores de dopamina, e quando administramos um agonista do receptor D2, que é um agonista conhecido, a bromocriptina, que é utilizado para outro tipo de ações terapêuticas, nós administramos este agonista D2 a ratos obesos com diabetes e nós vimos uma remodulação completa do sistema da dopamina e também alterações a nível metabólico do tecido adiposo, neste caso uma melhoria do metabolismo da glicose e dos lípidos e também um aumento da fosforilação do receptor da insulina. O que é curioso é que nós fomos avaliar de que forma é que a dopamina aumentava ou conseguia regular outros mecanismos neuroendócrinos, e o que nós vimos, peço desculpa, o que nós vimos é que a dopamina tem, e neste caso em particular a bromocriptina, tem a capacidade também de aumentar os níveis, por exemplo, do receptor de GLP-1. Estamos neste momento a conduzir estudos para tentar perceber como é que a dopamina regula também aqueles sistemas do neuropéptido e da melanocortina. E, portanto, a dopamina, seja ela proveniente do intestino ou não, porque não é a única fonte de dopamina periférica, embora nós tenhamos visto também neste estudo que os níveis de dopamina no sangue aumentam após uma refeição e, portanto, já existe também um outro estudo a demonstrar o mesmo, e, portanto, a dopamina muito provavelmente poderá ser produzida pelo intestino após as refeições e ter efeitos noutros tecidos
periféricos, e ela atua no tecido adiposo para regular a sua função metabólica e que, inclusivamente, isso inclui uma modulação da sensibilidade a outras hormonas intestinais, como, por exemplo, o GLP-1. Nós sabemos que estas hormonas são reguladas pela dieta, porque elas são produzidas no intestino, em resposta a fatores nutricionais, e nós sabemos que elas são produzidas quer pelas células intestinais, as chamadas células enteroendócrinas, portanto, são as células endócrinas do intestino, mas também pela própria microbiota intestinal. Nós sabemos que, por exemplo, a dopamina é produzida em grande escala pela microbiota intestinal, mas não só. Também outros fatores que vão induzir a libertação de outras hormonas. Além disso, a microbiota intestinal foi já demonstrado que consegue produzir compostos que levam à produção intestinal de GLP-1, de PYY, também produção do neuropéptido e produção da alfa-MSH. E, portanto, nós ainda não sabemos o que é que quais são os mediadores destas ações, mas é já conhecido que animais com alterações da microbiota têm alterações da secreção de hormonas a nível intestinal. Um dos nossos objetivos neste momento, uma aluna de doutoramento do meu laboratório está neste momento a trabalhar nisto, é perceber de que forma é que nas doenças metabólicas existe uma alteração, por exemplo, a nível da resistência celular nas células produtoras de hormonas a nível intestinal, estas células enteroendócrinas, e perceber como é que a dieta é capaz de modular a libertação destas hormonas. Não só a dieta, mas também o próprio microbioma e perceber quais são os compostos e os fatores que são produzidos pelo microbioma ou que estão presentes na dieta e que são capazes de modular positiva e negativamente a libertação de hormonas intestinais. Por exemplo, um dos compostos que se utiliza para induzir senescência nas células enteroendócrinas é uma toxina chamada P-cresol, que é precisamente produzida por algumas bactérias do microbioma intestinal, nomeadamente em situações, bactérias que proliferam em situações de disbiose. E, portanto, é conhecido que alterações ou neste caso a disbiose intestinal, conduz à produção de toxinas que levam a alterações endócrinas do próprio intestino. Há um artigo recente, ou até há alguns anos, da Fiona Gribble, demonstrou precisamente quais são os fatores que atuam nas células L e que levam à produção de GLP-1, por exemplo, mas também do PYY. E quais são os receptores que estão envolvidos. E, portanto, nós sabemos que além da glicose e de alguns aminoácidos, que são aqueles que estão normalmente associados à expressão de GLP-1, nós temos um conjunto de outros nutrientes e também alguns outros micronutrientes, que nós temos, por exemplo, aqui o caso de compostos da canela ou da mostarda e outros compostos que estão presentes noutros alimentos cujos efeitos ainda não se conhecem na totalidade e que são, neste caso, são conhecidos estimuladores da secreção de hormonas a nível das células L, estas células produtoras de GLP-1 a nível intestinal, e também, por exemplo, nós temos aqui os short chain fatty acids, como, por exemplo, o butirato ou o índole, que é também um fator produzido, são ambos produzidos pela gut microbiota e que são capazes de estimular a produção de GLP-1 a nível intestinal. Portanto, nós não temos apenas uma resposta das células L aos níveis de glicose, mas também um conjunto de outros fatores, sejam eles da dieta ou sejam eles produzidos pelo microbioma intestinal, que são capazes de estimular a produção destas hormonas. E, portanto, é expectável que a desbiose altere a capacidade endócrina do tecido adiposo,
simplesmente porque as bactérias que estão lá vão produzir coisas diferentes. E, portanto, nós só não sabemos ainda o quê. Pronto, já acabei por já dizer já transmitir esta mensagem. Ahm, além da produção alterada de hormonas, como nós vemos aqui, por exemplo, nós temos aqui algumas dos tipos de bactérias que fazem parte do microbioma saudável, do intestino e que produzem fatores que vão estimular a produção de hormonas intestinais, como o GLP-1, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, etc., como já falámos. A desbiose e a alteração do perfil das bactérias presentes no intestino vai, de alguma forma, comprometer a secreção destas hormonas, mas não só. Tem sido demonstrado por alguns artigos recentes que existem alterações da permeabilidade intestinal na diabetes e que, inclusivamente, muitas das toxinas que são produzidas pelas bactérias intestinais vão entrar na corrente sanguínea e que vão contribuir para alterações fisiopatológicas em várias doenças. Existe, inclusivamente, uma grande linha de investigação hoje em dia, que é a relação do microbioma intestinal com as doenças do sistema nervoso central, que deu origem ao chamado Gut-Brain Axis. E, portanto, nós temos um conjunto de marcadores a nível intestinal, a nível sanguíneo, peço desculpa, que revelam alterações de desbiose e que podem contribuir para alterações fisiopatológicas em vários tecidos. Mas alguns artigos, também bastante recentes, vão ainda mais longe e mostraram que no intestino existem alterações da permeabilidade que permitem a passagem das próprias bactérias e que um dos locais onde essas bactérias se acumulam e colonizam é o tecido adiposo visceral. E, portanto, eh, nós sabemos que se estas bactérias vão extravasar para a corrente sanguínea e vão colonizar o tecido adiposo, que está aqui tão perto do intestino, nós deixamos de ter desbiose e passamos a ter endotoxémia, porque passamos a ter alterações não só dos metabolitos provenientes das bactérias, mas também colonização dos nossos tecidos pelas próprias bactérias intestinais. E, naturalmente, isto acarreterá alterações inflamatórias severas. Este estudo, publicado recentemente na Nature Metabolism, veio precisamente demonstrar a quantidade de bactérias que nós temos em vários tecidos. Temos aqui, por exemplo, o fígado, temos o tecido adiposo mesentérico, aqui temos o tecido adiposo omental e temos o tecido adiposo subcutâneo. E nós podemos ver que em todos estes tecidos nós temos uma quantidade de bactérias colonizadoras muito superior àquilo que acontece, por exemplo, no plasma. Ou seja, nós no plasma conseguimos apenas detectar uma pequena percentagem das bactérias que, na verdade, extravasam do intestino para a corrente sanguínea e que depois vão colonizar os tecidos. E, portanto, nós sabemos que existem bactérias a colonizar os tecidos, sabemos que as pessoas com diabetes têm uma tendência a ter níveis superiores desta colonização e sabemos também que há uma alteração da diversidade em pessoas com diabetes destas bactérias colonizadoras do tecido. Estas bactérias estão depois associadas a alterações da expressão de mediadores metabólicos do tecido adiposo, como foi demonstrado não só neste estudo, mas pelo menos em mais um ou dois que foram recentemente publicados em relação a este tema. Estes estudos têm uma limitação, que é o facto de que normalmente as populações são divididas entre diabético e não diabético e não é feita nenhum estudo sobre os estádios metabólicos intermédios, como sendo a resistência à insulina e a pré-diabetes.
E por isso nós estamos precisamente neste momento no nosso grupo, através também de uma aula de doutoramento, tem estado a trabalhar nisto, a conduzir estudos em que estamos a recorrer ao nosso cohorte de indivíduos com sensibilidade à insulina, com resistência à insulina, mas com valores normais da glicemia, pré-diabetes e diabetes, e estamos a tentar perceber de que forma é que, em diferentes estádios de doença metabólica, nós temos ou não diferentes níveis de colonização bacteriana. Estamos, neste momento, a fazer a determinação do DNA bacteriano nas nossas amostras de DNA proveniente do tecido adiposo e a fazer estudos de metagenómica para identificar a diversidade das bactérias que estão a colonizar o tecido adiposo destes doentes. O que nós também estamos a fazer é precisamente a determinar os níveis sanguíneos dos marcadores da permeabilidade intestinal. O que nós vemos, por exemplo, aqui é que a Fatty Acid Binding Protein 2, que é uma proteína específica do intestino, aumenta no plasma em indivíduos que têm alterações da glicose, portanto pré-diabetes e diabetes, comparando com os grupos anteriores. E que mesmo quando nós olhamos para sensíveis versus resistentes à insulina, nós temos uma tendência para valores superiores. Esta proteína demonstra correlações positivas no plasma com os níveis de hemoglobina glicada e com os níveis de leucócitos e negativas com os níveis de HDL. Portanto, aparentemente, com a progressão da disfunção metabólica, nós temos um aumento da permeabilidade intestinal. A mesma coisa é visível para LPS binding protein, que é uma proteína hepática de resposta à presença de LPS no sangue, em que nós vemos uma correlação positiva com os níveis de leucócitos, também com a proteína C reativa e um dado interessante, uma correlação negativa com os níveis da DPP4. Como alguns saberão, é uma enzima envolvida na clivagem do GLP-1, também do PYY, do neuropéptido Y e não só. O que é interessante perceber aqui é que estas correlações, esta proteína demonstra também correlações com a expressão de genes inflamatórios no tecido adiposo, ou seja, com o gene do F480, que é um marcador membranário de macrófagos, e também de várias citocinas conhecidas, o CCL2 é o nome do gene do MCP1, e que estas correlações são particularmente fortes nos indivíduos com alterações da glicose, ou seja, quando a glicose em jejum é superior a 100, comparando com indivíduos que têm a glicose em jejum inferior a 100. Ou seja, parece ser o estabelecimento da glicémia, da hiperglicemia, aliás, que se associa melhor às alterações da permeabilidade intestinal e, consecutivamente, a alterações inflamatórias do tecido adiposo. O que conduz ou não, ou o que faz a relação causa-consequência é ainda desconhecida. Nós não sabemos se a hiperglicemia causa permeabilidade intestinal ou se é a permeabilidade intestinal que causa hiperglicemia. Provavelmente estaremos aqui numa zona de bola de neve, diria eu, em que nós temos mecanismos que se promovem uns aos outros e, portanto, vamos tendo um agravamento progressivo da função metabólica. E, portanto, o que nós sabemos atualmente é que as bactérias intestinais podem infiltrar a barreira intestinal, podem colonizar o tecido adiposo e que isso está relacionado com o desenvolvimento de inflamação. O que parece acontecer é que esses mecanismos só acontecem em fases mais tardias da disfunção metabólica e estão associados ao desenvolvimento da diabetes e da pré-diabetes. E que, numa fase inicial de estabelecimento da insulinoresistência, estes mecanismos parecem ainda não estar presentes. E, portanto, temos que perceber se existem alterações da permeabilidade e da colonização bacteriana em resposta a esses mecanismos, como a insulinoresistência, ou se, na verdade,
é o estabelecimento da permeabilidade intestinal e da colonização bacteriana que potencia a resposta, os processos inflamatórios e que vai desencadear o desenvolvimento da hiperglicemia. Portanto, como take-home messages da minha apresentação, peço desculpa, o que eu gostaria que os participantes retessem é que a disfunção do tecido adiposo é acompanhada por uma alteração muito precoce da sua função vascular, que isso está relacionado com o processo de desregulação metabólica do tecido adiposo e que isso é revertido pela cirurgia bariátrica ou metabólica. As hormonas intestinais atuam no tecido adiposo não só para regular a sua função endócrina e metabólica, mas também a função vascular, e que estas hormonas do intestino são reguladas por fatores presentes na dieta, mas também alguns fatores produzidos pelo microbioma intestinal. E, portanto, nós temos uma oportunidade de, ao estudar a libertação destas hormonas, ou fatores, como a serotonina ou a dopamina, temos uma oportunidade, efetivamente, de perceber como é que elas são produzidas, quais são os fatores que contribuem para a sua produção e conseguir mimetizar isso do ponto de vista farmacológico. Além disso, as alterações da permeabilidade intestinal que acontecem com o desenvolvimento da hiperglicemia parecem potenciar não só a disbiose, e estar relacionadas com a disbiose, e, portanto, alterações hormonais do intestino devido a essa disbiose, mas também permitir que haja uma colonização dos próprios tecidos pelas bactérias intestinais, e isso correlaciona-se significativamente com as alterações inflamatórias do tecido que são conhecidas como um dos fatores críticos da disfunção do tecido adiposo associada à diabetes. E pronto, apenas agradecer à minha equipa. Nas fotos nunca é possível estarem todos, mas é uma equipa vasta, e também às agências de financiamento e também aos colaboradores, inclusive colaboradores no Brasil, como o Rodrigo Melo, na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e também o Paulo Matias, em Maringá. E muito obrigado a todos por ouvirem. Fico ao dispor para perguntas.